A gravação já está pronta, estamos iniciando, abrindo esse portal maravilhoso de conhecimento, de autoajuda. Abrindo, porque hoje vamos falar sobre Maria Madalena, o grande ícone, Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, a guardiã do sagrado feminino. Sim, hoje é o dia de falar dela, embora as outras também, mulheres da linhagem de Jesus, foram lindíssimas, né? A Isabel foi muito bonita a coisa, eu vou gravar para vocês terem, e vai para casinha, vai para casinha. E a Maria foi muito bonita, a Ana foi muito bonita, que vocês nunca nem tinham visto falar de Ana, da avó de Jesus, né? E aqui nós vamos falar, então, da Maria Madalena, até o fim da vida dela. Sim, a Maria Madalena é uma das figuras mais enigmáticas. Oi, meu amorzinho. Hein? Que foi? Alguém está falando comigo, junto comigo. Então vamos lá. A Maria Madalena é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da história cristã. Por séculos, sua imagem foi distorcida, reduzida ou silenciada. Não se falava naquela época, né, que ela teve bullying, mas ela foi a mulher que mais foi distorcida a vida, mais foi reduzida e mais foi silenciada. Contudo, textos antigos, tradicionais místicas e descobertas arqueológicas têm construído muita coisa para restaurar sua verdadeira identidade. Sim, não como uma pecadora arrependida, não, mas uma mulher de profunda sabedoria espiritual, a primeira testemunha da ressurreição e uma líder entre os primeiros seguidores de Jesus. Sim, Maria Madalena, antes de Jesus, quando menina, mocinha. O nome Maria Madalena indica que ela era originária de Magdala, uma próspera cidade da costa do Mar do Galileu, da Galileia, aliás, e algumas tradições sugerem que ela era uma mulher instruída, independente, talvez de linhagem nobre e sacerdotal. Sim, ela era de uma linhagem nobre. Essa possibilidade é reforçada pela forma e como ela aparece nos evangelhos, como uma mulher autônoma, com recursos próprios, que financiava o ministério de Jesus. Sim, ela ministrou, como outras também, Marta também ministrou muita coisa para Jesus. Maria Madalena, jamais, porque ela era mocinha quando ela acompanhou Jesus. Nos evangelhos canônicos, Maria Madalena é mencionada como aquela da qual Jesus expulsou os 7 demônios. Lucas, né, 8:2. Um simbolismo que pode indicar um processo profundo de cura e iniciação espiritual. Ela torna-se, então, uma seguidora fiel. Sim, ela foi uma seguidora fiel de Jesus. Ela está presente durante a pregação de Jesus aos pés da cruz, durante a crucificação, né? No sepultamento, e a primeira a testemunhar o Cristo ressuscitado, tornando-se apóstola dos apóstolos. João 20, 11, 18. Então, nos termos agnósticos, ela, como o Evangelho de Maria, ela aparece como confidente e iniciada, portadora de ensinamentos secretos e revelados por Jesus. Então, a maioria dos ensinamentos de Jesus ele deixou com Maria. Por isso vocês vão entender o Santo Grau. A linha do tempo. A trajetória de Maria Madalena com Jesus. O encontro com Jesus, como foi? No local. Foi em Magdala, região próximo do Mar da Galileia. Maria é curada por Jesus de 7 demônios, símbolo de purificação da alma e libertação interior. Antigamente, qualquer doencinha que tinha era demônios, era isso, era aquilo. Esse momento marca a sua entrega e início de uma vida de discipulado e devoção. Discípula e companheira.
na caminhada ali dia a dia mesmo com Jesus. Maria passa a seguir Jesus em suas jornadas e pregações. Ela fazia parte do grupo. Está entre as mulheres que ajudavam com recursos e também cuidado, sustentando o grupo. Não era só Jesus, o grupo. Torna-se companheira espiritual, compreendendo profundamente sua mensagem de amor e luz. Nos milagres e ensinamento, ela estava presente. Sim, presente nas curas, presente nas parábolas e momentos de revelação. Ela é retratada como aprendiz, aprendiz mais próxima dele, que guardava em seu coração os mistérios de Jesus, aqueles mistérios que Jesus revelava. Ela que guardava, ele explicava melhor para ela, ele tinha assim, ela tinha um acesso a mais a Jesus. Ela representa o sagrado feminino em equilíbrio com o mestre. O sagrado feminino, ela, e o sagrado masculino, Jesus. Então, ela esteve na última ceia e na paixão, sim. Embora os evangelhos canônicos não a mencionem diretamente na ceia, a tradição mística a coloca próxima do mestre. Sim, durante o processo da paixão, ela se mantém fiel e presente. Leonardo da Vinci, no quadro da Santa Ceia, todo mundo fala que é João, mas também é dito que é Maria Madalena que está do lado direito de Jesus. Não é João, é Maria Madalena, certo? Então, ela também esteve, sim, na Santa Ceia. Durante o processo da paixão, eu também estava lá. Ela se mantém fiel e presente em tudo, aos pés da cruz. Diferente de muitos discípulos que fugiram, Maria Madalena permaneceu firme no Calvário. Estava junto de Maria, mãe de Jesus, e do discípulo amado, que é o João. Sua fidelidade demonstra coragem e amor incondicional. A primeira testemunha da ressurreição. De madrugada, ela vai ao túmulo, levando perfumes e aromas, como se era feito na época. E ela encontra o sepulcro vazio. É a primeira vez a ver o Cristo ressuscitado. Ela é a primeira que vê. Jesus a envia com missão de anunciar a boa nova. Vai e dize a meus irmãos. Por isso, reconhece o título da apóstola dos apóstolos. Ela foi a principal. Sim, não foi Pedro. Foi ela. Então, a missão após a ressurreição. Maria Madalena leva a mensagem da ressurreição aos discípulos. Torna-se símbolo de testemunho, coragem e mestria espiritual. Nas tradições gnósticas, é reconhecida como aquela que recebeu ensinamentos ocultos e revelações profundas de Cristo. Maria Madalena não foi apenas uma discípula, não, mas uma companheira espiritual e mestra da luz, sustentando a mensagem de Jesus com fidelidade absoluta. Sua trajetória é um caminho de amor, coragem e sabedoria, que continua inspirando o mundo até hoje. Sim, ela foi bloqueada, mas existe um motivo. Sim. A tradição esotérica e o sagrado feminino. Na tradição esotérica, Maria Madalena é vista como a encarnação da Sofia, a sabedoria divina. Ela representa o arquétipo sagrado feminino, aquela que cura, que guia, que ama e que revela. Algumas tradições sugerem que ela e Jesus eram unidos, sim, espiritualmente, e que juntos encarnavam o equilíbrio entre o masculino e o feminino divinos, certo? Ela também é associada ao Santo Grau, não como objeto físico, mas como recipiente da luz crística, ou mesmo como portadora de uma linhagem espiritual. Ela está dentro da luz crística. Maria Madalena, como ela é vista hoje? Atualmente, Maria Madalena é redescoberta e honrada como mestra espiritual, guardiã do sagrado feminino, mãe simbólica e ponte entre o divino e o humano. Sua figura é reverenciada em diversas linhas espirituais, desde o cristianismo místico até as tradições da nova era e da Cabalá cristã. Sim, na Cabalá cristã ela também é reverenciada. Ela não é mais vista apenas como uma seguidora,
mas como uma verdadeira mestra da luz. Maria Madalena, vista como mestra de luz, ocupa um lugar super, mega especial dentro da tradição mística, gnóstica e espiritual. A imagem dela vai além da figura histórica e bíblica, transformando-se em um símbolo de iniciação, consciência expandida e presença do sagrado feminino. Maria Madalena, como mestra de luz, ela traz, sim, porque ela é a guardiã do sagrado feminino, representa a energia da compaixão, da devoção, da união entre matéria e espírito. Seu caminho é do coração desperto. Sim, ela traz isso a nós, despertar o nosso coração, mestra do amor e da consciência. Nos evangelhos gnósticos, como o de Maria, mãe de Jesus e de Filipe, ela é retratada como aquela que compreende mais profundamente os ensinamentos ocultos de Jesus, de Cristo. Luz que guia nas sombras, sim. Como mestra, ela é vista como portadora da sabedoria, capaz de transformar a dor, a culpa, a exclusão em redenção e iluminação interior. Ela trabalha com o nosso emocional, junto com a com Mãe Maria. Sim, ela trabalha, ela transforma a dor, a culpa e a exclusão em redenção e iluminação interior. A iniciação espiritual dela, muitos a reconhecem como a primeira iniciada de Cristo, aquela que alcançou uma profunda fusão com a luz divina, sendo chamada também apóstola dos apóstolos. O que significa, na parte espiritual, mestra da luz? Esse título que ela recebeu, porque ela representou isso em vida, e representa até hoje. A iluminação do interior. Maria Madalena é a ponte para lembrar que a luz já habita em cada ser. Em cada ser humano existe a luz. Então, é por isso que ela é a mestra da luz. Ela nos ajuda nessa iluminação interior. Na alquimia da alma, ela simboliza a transmutação das feridas em sabedoria, conduzindo à cura da alma. Sim, ela traz essa cura da alma doente, da dor da alma, da tristeza, da mágoa, da decepção, da angústia. O caminho da liberdade, sua figura inspira liberdade. Sim, liberta-se das opressões sociais, espirituais, para viver no alinhamento com o coração. Ela traz essa energia, todos que estão oprimidos, que estão com opressões espirituais, sociais, que liguem a ela, a Maria Madalena. Sim, a mestra nada da Fraternidade Branca. A sua figura inspira libertar-se das opressões sociais e espirituais para viver alinhamento com o coração. Ela é uma presença eterna. Como mestre da luz, ela não é apenas lembrada historicamente, mas sentida espiritualmente em práticas devocionais, meditações e invocações. O Santo Grau e a Maria Madalena e Jesus. O que representou tudo isso? O que foi todo esse acontecimento? O cálice do grau deixa de ser apenas um objeto físico e passa a ser o coração humano, o templo interior. Quando o coração é purificado, livre de orgulho, mágoa, ressentimentos e egoísmo, ele se torna um receptáculo sagrado de luz de Cristo. A união do masculino e feminino dentro de cada ser humano, existem dois princípios, né? O masculino e o feminino. O masculino como consciência, ação, luz solar. E o feminino, acolhimento, intuição, luz lunar. Sim, ela representa tudo isso, ela é Jesus. Quando esses polos se harmonizam, nasce a plenitude interior. Essa integração é o verdadeiro segredo do grau. Não é externo, mas uma núpcia sagrada que acontece dentro da alma. Sim, como eu disse, na energia crística, Maria Madalena também está. Porque é o sagrado feminino com o masculino, que estão dentro do nosso coração. Essa é a integração, é a verdadeira
é o verdadeiro segredo do grau. Não é o cálice só. Sim, mas uma núpcia sagrada que acontece dentro da alma. Por isso que se fala que Maria Madalena foi casada com Jesus. Sim, nós não estamos estudando aqui religião. Na religião fala que não foi. Mas no dia a dia, muitos lugares explica que ela foi casada. Assim, com ele. Eles escondem porque os discípulos diziam: ai, o mestre beija a Maria na boca. Sim, porque ela é minha companheira. Sim, tem muitos lugares. Muitos. Tem muitos lugares onde consta que ela é a esposa verdadeira e tiveram filhos. Então, eu vou explicar tudo aqui depois para vocês. Então, o nascimento da luz crística. A luz crística que eu falo constantemente, essa que temos dentro de nós, que quando o ser humano esquece disso, ele se torna uma pessoa desesperada, com problemas, com conflitos, aflições, dramas, traumas. Por quê? Porque a união desperta a consciência crística, a centelha divina que sempre existe em nós. E como eu disse, ela é uma núpcia sagrada do masculino, que é Jesus, a consciência, ação, luz solar, e o feminino, acolhimento, intuição, luz lunar. Maria Madalena. Sim, esse é o elixir da vida, procurado pelos alquimistas, a verdadeira pedra filosofal, a realização de que o divino e o humano não estão separados. Nós estamos juntos, sempre, somos um. Certo? Nesse estado, o ser humano se torna um grau vivo, irradiando amor, compaixão e sabedoria. Por isso, nós temos que ter sempre em mente isso. O santo grau espiritual nos convida a purificar o nosso coração, pela oração, pela meditação e pelo perdão. Unir os opostos dentro de nós, razão e intuição, força e ternura, ação e contemplação. Servir como cálice vivo. Lembre-se de servir ao próximo como um cálice vivo, permitindo que a luz crística, a luz de Jesus e de Maria Madalena, se manifeste em nossas palavras, em nossos gestos, em nossas obras. Assim, o santo grau espiritual é o mistério da transformação interior. Quando o coração humano se torna o altar, o cálice e o templo onde Cristo habita, ele está em plenitude. Santo Grau e Maria Madalena. Sim, uma visão esotérica e mística do Santo Grau, onde ele não é visto como um objeto externo, mas como uma pessoa e um mistério vivo. Maria Madalena. Maria da Madalena como cálice vivo. No simbolismo oculto, o cálice é o útero sagrado, o receptáculo da vida. Maria Madalena é vista como grau encarnado, a guardiã da energia crística do feminino. Assim como o cálice guarda o vinho, ela teria guardado e transmitido a sabedoria e a luz de Cristo. Sim. Se ela é o útero sagrado, como que ela não teve filhos? É óbvio que ela teve filhos. É óbvio que ela foi uma esposa. Certo? O grau como linhagem. Algumas tradições gnósticas e correntes esotéricas interpretam o termo sangreal como sangue real, o sangue real. Nesse sentido, Maria Madalena teria sido a portadora da linhagem espiritual ou mesmo biológica de Jesus. Sim, eles tiveram um filho, uma filha. Mais do que descendência física, isso representa a continuidade do Cristo na Terra, através da missão e do legado de Maria Madalena, a guardiã da sabedoria secreta. Madalena foi chamada por alguns evangelhos apócrifos e a apóstola dos apóstolos. Ela recebeu ensinamento oculto diretamente de Jesus, muitas vezes incompreendidos ou rejeitados pelos outros discípulos. Eles tinham, de certa forma,
ciúmes dela com Jesus. Sim, essa tradição secreta é vista como o conteúdo oculto do grau, a gnose, o conhecimento capaz de transformar a alma. Sim, tudo isso foi escondido, mas vai ter que vir. E agora é o momento. A união dos apóstolos. Se Jesus é o princípio solar masculino, luz da consciência, Maria Madalena é o princípio lunar feminino, receptáculo da luz. O encontro dos dois gera o mistério do grau, a integração do masculino e o feminino divinos. Essa união não é apenas histórica, mas arquétipa. Sim, arquetípica. Representando o casamento sagrado que deve acontecer dentro de cada buscador. O Santo Grau é Maria Madalena, cálice vivo. Ela é a chave do feminino sagrado na missão crística. Ela carrega a linhagem da luz e a sabedoria secreta que só pode ser revelada aos puros do coração. O grau, portanto, é a aliança do amor entre Cristo e Maria Madalena, revelando o caminho da união com o divino. Assim, Maria Madalena, como grau, nos mostra que a espiritualidade não é uma ascensão do espírito, mas também a encarnação do divino no humano, onde o corpo feminino e a vida terrena também se tornam sagrados. Em resumo, a história oficial não há provas do casamento ou de filhos. Nos textos gnósticos, sugerem uma intimidade profunda, sim. Na tradição esotérica, interpreta Maria Madalena como esposa e guardiã de uma linhagem sagrada, o próprio Santo Grau. Ela foi esposa de Jesus e teve uma filha, que foi revelada. Como ela teve que fugir e se esconder até o fim da vida, então, se esconderam tudo isso, mas ela teve. A missão dela após a ressurreição. Maria Madalena fugiu para o sul da França, aguardando o grau vivo, o contexto da partida da Terra Santa. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, os discípulos e discípulas sofreram perseguição. Muitos textos apócrifos e tradições orais contam que Maria Madalena, junto com os outros seguidores próximos, foi forçada ao exílio. Quem deixou tudo isso escrito foram os essênios, em Curã, que foram achados em 1945, os potes, contando tudo isso. Ela já era considerada a testemunha principal da ressurreição, o que lhe dava autoridade espiritual, mas também atraía a desconfiança dos poderes religiosos. E ela foi a que mais quiseram exterminar. A tradição providencial afirma que Maria Madalena, acompanhada de familiares e discípulos, embarcou uma pequena embarcação sem leme, sem vela, entregue à providência divina, para que ela não fosse achada, certo? Chegada a Gália, atual França. A embarcação teria atracado na costa de Provência, sim, região do sul da França, em Saint-Marie-de-la-Mer, na cidade de Camarga. A tradição católica reconhece esse episódio como parte da lenda das três Marias: Maria Madalena, Maria Cleófas e Maria Salomé. Porque elas vieram juntos, elas vieram junto com a Maria Madalena. Outras versões incluem José de Arimateia, o mesmo que recolheu o corpo de Jesus, e Marta e Lázaro, que eram irmãos de Betânia. Para alguns relatos, até Sara, a egípcia, conhecida como Sara Lacali, estaria presente, uma figura venerada até hoje pelos ciganos como a santa protetora. Então, depois eu vou explicar a diferença dessa Sara com a outra Sara que existe na vida de Maria Madalena. Companheiros de jornada. E por que a Santa Sara estava ali, naquele lugar da França? Porque eles eram ciganos, eles andavam. E os ciganos nasceram, a maioria deles, na Espanha, que fica muito perto da França. Então, ela, sabendo que Maria Madalena ia chegar, ela também estava ali na chegada de Maria Madalena, certo? Os companheiros de jornada
segundo as tradições orais e registros medievais, teriam acompanhado Maria Madalena. Quem? Maria de Betânia, sua irmã espiritual, que teria se dedicado à hospitalidade e ao serviço aos pobres. Ela foi com Maria Madalena e trabalhou o tempo todo no sul da França com serviço aos pobres. Lázaro, irmão de Marta, que Jesus ressuscitou, que teria se tornado o primeiro bispo de Marsella. Em Marsella, o primeiro bispo de lá foi Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Maria Salomé e Maria de Cleófas, discípulos que estavam na crucificação e na ressurreição. O José de Arimateia também tem algumas versões que partiu que também estava lá, mas de lá ele partiu para a Bretanha ou Inglaterra, levando o grau físico. Mas não se fala que ele ficou com Maria. Não. Essas pessoas só que ficaram com Maria. Lázaro, Maria Betânia, a Salomé e a Cleófas, a Maria Cleófas. O José de Arimateia foi com ela até ali, depois ele foi para a Inglaterra, onde ele morreu, onde ele levou para lá todos esses ensinamentos, né, de Jesus, o cristianismo. Bom, a vida em Provença. Após chegar na França, o grupo se dividiu em missões. Marta se estabeleceu em Tarascon, onde pregou e foi reconhecida como santa. Lázaro pregou em Marsella, tornando-se bispo da cidade, em Marsella. Maria Madalena seguiu para um retiro mais profundo, vivendo em contemplação, em tipo de umas grutas. A gruta, que foi a gruta de Saint-Baume. Maria Madalena teria se retirado para essa caverna, nas montanhas de Provença. Sim. Ali dedicou 30 anos de sua vida à oração, contemplação e penitência. Muitos textos narram que os anjos a elevaram 7 vezes ao dia para ouvir os cânticos celestes. Sim, ela viveu ali em total santidade, certo? Essa gruta tornou-se um local de peregrinação e ainda hoje é visitada por devotos. Então, o local onde Maria Madalena ficou ainda existe. A dimensão esotérica do exílio. Além da narrativa hagiográfica, há uma leitura mística de Maria Madalena, levou consigo o segredo de Jesus, tornando-se a guardiã do grau espiritual. Pois que ninguém acha o grau. Porque o grau não é o cálice. É o segredo que está com Maria Madalena. É o segredo da união dos dois. É o segredo dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Certo? A Provença seria o solo onde o feminino sagrado foi semeado na Europa, antecipando tradições místicas ligadas aos cátaros e à espiritualidade do grau. Sim. Depois de Maria Madalena, teve os cátaros, que tinham uma religiosidade diferente e que foram exterminados pela Igreja Católica, pela Inquisição. Sim, a espiritualidade do grau, eles veneravam a espiritualidade do grau. Muitas tradições afirmam que sua presença deixou uma linhagem espiritual que atravessou séculos em silêncio. Sim. A herança espiritual, a veneração a Maria Madalena no sul da França se manteve forte durante a Idade Média. As catedrais góticas da França, como Chartres, possuem símbolos que remetem à sua missão, para os místicos, né? Maria Madalena encarna o arquétipo da guardiã do feminino sagrado, o grau vivo, que protege a memória do Cristo, além das estruturas oficiais da Igreja. Sua presença é vista como uma ponte entre Oriente e Ocidente, trazendo a chama da luz crística para o coração da Europa. Sim, ela trouxe todo esse ensinamento para o coração da Europa.
Maria Madalena, no sul da França, representa a mulher exilada e missionária, que semeia a fé em novas terras. A companheira e discípula de Jesus, que não apenas seguiu seus passos, mas manteve acesa a chama de Cristo. A guardiã do Santo Grau, portadora da sabedoria secreta e da linhagem espiritual. Uma mulher santa, da contemplação, que nos ensina o valor do silêncio, da oração e da união com Deus. Maria Madalena, no sul da França, na cidade de Provença, é, portanto, a imagem da continuidade da chama viva de Cristo, que em exílio ainda mais universal, se torna mais universal, levando a mensagem do amor e da união sagrada para além das fronteiras da Terra Santa. Maria Madalena leva a mensagem da ressurreição aos seus discípulos, torna-se símbolo do testemunho, coragem e mestria espiritual. Nas tradições gnósticas, é reconhecida como aquela que recebeu ensinamentos ocultos, revelações profundas de Cristo, e guardou-os, muitos deles até hoje. Maria Madalena não foi apenas discípula, mas companheira espiritual e mestra da luz, sustentando a mensagem de Jesus com fidelidade absoluta. Sua trajetória é um caminho de amor, coragem e sabedoria, que continua inspirando o mundo até hoje. Sim, Maria Madalena pode ser afirmado que nenhum personagem histórico sofreu tamanho peso de moralismo e definições machistas oriundas de uma sociedade patriarcal como a Maria Madalena. Ela foi a pessoa que mais foi discriminada no mundo todo. Sim, tida como prostituta, erroneamente. Depois passou a representar o símbolo do feminino na sua concepção. Foi negativo isso para os machistas, em oposição à Virgem Maria, porque estava em competição com a Virgem Maria, concebida sem o pecado original. Essa visão arcaica maculou profundamente o psiquismo da mulher, criando impasse em sua sexualidade, originando toda uma trajetória de repressão e culpa, e milênios de preconceitos que forjaram acusações, maledicências, perseguições, violências de toda a espécie em nome da religião. A religião foi a que mais crucificou Maria Madalena. Ela foi crucificada durante anos viva. Sim, ela carregou essa cruz pesada que colocaram nas costas dela. Sempre a história de Maria Madalena despertou curiosidade e a vontade mais pura de desvendar os relatos dos fatos, como que um verdadeiro resgate do inconsciente do cristianismo, para eclodir os fragmentos de uma memória massacrada pelos primeiros patriarcas da Igreja. Sim. Sim, então vocês vejam bem que cristianismo, se for ver bem verdade, não é esse que pregam nas igrejas. Sim. A noção de pecado trouxe a necessidade de ser exorcizado o sexo, como grande vilão que macularia o espírito. Sendo a mulher da fonte máxima do pecado, é natural que a visão da igreja traduza pelos evangelhos, enxergasse em Maria Madalena o protótipo da sedução. Eis que, por ser uma pessoa apaixonada e se entregar de corpo e alma a tudo que fazia, ia de encontro com os padrões da época. Vejam bem o que fizeram com ela. Sim. Sim. Exorcizaram até o sexo feminino nosso, como grande vilão que macularia o espírito. Vejam bem, a devoção incondicional de Maria Madalena a Jesus despertou ciúme dos apóstolos, pois foi a primeira a ter a visão do Mestre ressuscitado. Eis que tinha a possibilidade de expandir a consciência
e isso a tornou a companheira inseparável de Jesus, de Maria, mãe de Jesus, e dos demais discípulos, mesmo após sua morte e ressurreição. O que é noticiado é que os primeiros padres da igreja chegaram a um consenso de excluir as Sagradas Escrituras, o registro de uma vida, porque se tratava de uma mulher que tinha manifestado a sua sensualidade, juntamente com a sua espiritualidade à flor da pele. Sim, por isso que ela foi extinguida. Constantino, sim, foi ele que retirou, que não podia, ele fez com que tivesse, que todos, o não casamento dos padres e tudo. Ignoraram que aquela era a forma do feminino vivenciar toda a dimensão espiritual do corpo e alma juntos. Quando os 4 evangelhos foram selecionados dentre centenas de outros escritos, o que ocorreu em torno no ano 2200 depois de Cristo, foi determinada a distinção entre os evangelhos oficiais e os evangelhos apócrifos, que eram os que não estavam em concordância com as diretrizes do cristianismo que surgia. Eis aqui. Está chegando agora toda a verdade. Os primeiros padres, papas, retiraram isso tudo. Sim, porque ela não estava em concordância com as diretrizes do cristianismo que eles estavam programando. Há que ser mencionado também o texto escrito em 150 anos depois de Cristo, que desde 1896 se encontra no Museu Nacional de Berlim. E foi encontrado em um antiquário na cidade egípcia de Ashmin. Esse texto foi escrito na língua copta e grega e relata fatos da vida de Jesus, contatos com uma mulher chamada Maria de Magdala. E ela deixou uma coisa escrita e foi achado. Esses escritos também foram traduzidos para o Evangelho de Maria Madalena, que juntamente com os outros 4 evangélicos da Igreja Católica formam o acervo dos textos fundadores do cristianismo. Então, o que se dependia de tudo isso é que o resgate de Maria Madalena, através dos seus textos, demonstram que a mulher que foi escondida e negada por tanto tempo seria o caminho mais humanizado e feminino da reconexão com o divino. Certo? Ou simplesmente, talvez, porque Maria Madalena teria sido a mulher que desejou ardentemente, na plenitude dos seus sentimentos, o homem e a Deus. Sim, ela teve uma vida com o homem, Jesus. A partir desses relatos, o caminho a ser seguido seria perguntar: o que é o Santo Grau, então? Né? Porque o cristianismo fala outra coisa. Onde se encontra esse cálice que teria sido usado por Jesus na última ceia? Ou talvez a pergunta correta seria: quem é o Santo Grau? Pois é. A história indica que a mulher conhecida como prostituta, que Jesus salvou do apedrejamento de Nova Maria Madalena, não era, na realidade, nada do que foi sustentado intencionalmente nos textos bíblicos, mas sim de que ela era, além de seguidora do Mestre Jesus, sua companheira, sua esposa, espiritual, física, mental, emocional. Reza a lenda que eles tiveram uma filha e que a linhagem sagrada de Jesus Cristo continua viva até hoje, em qualquer canto do mundo. No quadro de Leonardo da Vinci, intitulado A Última Ceia, o homem, como eu falei, sentado à sua direita, ao lado de Jesus, pelas proporções do quadro, seria uma mulher. E é Maria Madalena.
O curioso de tudo isso é que Leonardo da Vinci, que nasceu 1500 anos depois de Jesus, foi grão-mestre do Priorado de Sião, uma sociedade secreta que existe desde 1099 e foi criado com a finalidade persípua de manter o segredo do Santo Grau e sua localização. Existe até hoje o Priorado de Sião. Sim, existe até hoje. Tem aqui em São Paulo, onde eles fazem a reunião. E eles guardam o Santo Grau, mas não é o Santo Grau cálice só. Outra constatação de Maria Madalena seria o fato do Santo Grau ocorre ao se analisar as várias escritas que o nome do cálice possui. Existe um nome gravado no cálice. Os mais usados naquela época para designar o grau era a palavra em latim sangreal, que também pode ser escrita como sangue real. Então, se tem a descrição do sangue real supremo, o sangue de Maria Madalena, a mulher de Jesus Cristo. Existe a sigla. Outra pergunta que se deve ser feita: por que a Igreja guarda nos arquivos secretos do Vaticano o Evangelho de Maria Madalena? Por que será? Mas quanta inveja que tinha os ciúmes dela, por isso fizeram essa falatória, não? É o poder, né? É o poder da religiosidade. Eles queriam poder no cristianismo. Você entendeu? Imagine o que nós não temos que aprender ainda. Quanto que foi guardado que ela não pôde transmitir para nós? Talvez o mundo não fosse o que é hoje. Preste atenção. Metade do que Jesus trouxe ainda está trancado. Mas agora vai vir à tona. Tudo que estava escondido, desenterrado. Segundo informações, o cálice está num lixão, não me lembro onde, e não tem nada a ver, porque o cálice somos nós, né? O cálice é um objeto externo, e o grau não é só um objeto externo. Então, por quê? Outro lado interessante a se aprofundar, outro lado interessante para fundamentos, essa precisa sobre Maria Madalena ser a companheira de Jesus Cristo, é que ele, como todo rabino judeu, era casado. Obrigatoriamente e certamente sua esposa seria Madalena. Então, naquela época, ele era um rabino, ele foi um profeta. Então, ele era casado, e com 33 anos, já estava velho. Ele casou antes, bem antes. Por isso que não aparece, porque desde os 12 aos 33, eles encobriram tudo. Então, por isso que eles não mostram esse casamento dela, certo? O casamento das bodas de Caná era o casamento deles? O casamento das bodas de Caná era o casamento dele. O casamento, isso mesmo, o casamento de Caná é o casamento dele. Então, naquela época, somente a esposa tinha o direito de requisitar o corpo do marido morto, o que foi feito por ela, como narra as escrituras. Só a mulher, a esposa legítima, que tinha o direito de buscar o corpo do morto. E ela foi buscar, porque ela era expulsa. E está escrito nas escrituras. Então, veja bem como foi tudo retirado nas últimas horas, que deixaram vestígio para a gente entender isso. Segundo os fatos, quando Jesus morreu, Maria Madalena estaria grávida. E foi levada por seu tio José de Arimateia para a França, como eu falei, atual França, onde ela ficou escondida entre amigos judeus, dando à luz uma menina com o nome de Sara, com H no final. Desta forma, Maria Madalena se torna a mãe da linhagem real de Jesus Cristo. Seu ventre foi o receptáculo dessa linhagem, ou, em outras palavras, ela se tornou o Santo Grau, o San Real,
sangue real, essa criança. Apesar de todas as perseguições sofridas, o Santo Graal está protegido e salvo, provavelmente em seu lugar de origem, a França, antiga Gália. Isso tudo é corroborado pelo fato de Maria Madalena ser a santa mais adorada da França. O ícone sagrado da França é a Maria Madalena. A morte e o sepultamento dela. A tradição local afirma que os restos mortais de Maria Madalena foram encontrados. Ué, cadê eu? Tá tudo certo. Mas você está me enxergando? Sim, sim, tá tudo normal. Estou enxergando você, mas vou continuar. A mãe até queria dar uma ideia no porquinho, né? Nossa, que gozado! Estou te vendo, assim. Então, bom, você está me enxergando, é isso que é importante. Eu estou. Vamos lá, vamos Para continuar. mim está tudo normal, as outras também. Ai, como é que eu vou desligar depois? Eu não sei. Não sei, deu algum problema. Então, vamos lá. A morte e o sepultamento. Então, a tradição local afirma que os restos mortais de Maria Madalena foram enterrados em Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, onde uma basílica foi erguida em sua honra. Relíquias atribuídas a ela estão preservadas lá. Outros afirmam que seus restos foram levados a Versailles, onde importante centro de peregrinação medieval. Para a corrente mais mística, ela ascendeu espiritualmente após cumprir sua missão, unindo-se plenamente à luz crística. Símbolo da rosa está ligado à figura Maria Madalena. Certo? O símbolo da rosa está ligado a Maria Madalena. Então, voltei. Que bom. Voltei. O símbolo da rosa. Preste bem atenção que existe a cruz e a rosa no meio. Não sei se vocês já viram. A rosa rugosa de 5 pétalas só, que está sempre esculpida e encravada em todo o templo antigo e faz referência ao pentagrama divino. Então, a rosa na cruz é um símbolo mais profundo, principalmente dentro da tradição Rosa Cruz, mas também aparece em corrente gnóstica, alquímicas e cabalística. Na Cabala, existe, esse é o símbolo dela e de Jesus. O significado pode ser compreendido como vários níveis. A rosa é o símbolo da alma, do amor divino e da iluminação interior. Porque ela estava escondida, então tinha que ter um símbolo para dizer sobre ela. Suas pétalas representam a abertura gradual da consciência, o desabrochamento até revelar o centro da luz. O perfume da rosa simboliza a essência espiritual que transcende a matéria. Também remete ao coração humano purificado, que é capaz de irradiar compaixão e sabedoria. A cruz é o arquétipo do ser humano encarnado, o encontro do eixo vertical, espírito transcendência, com o eixo horizontal, matéria, vida e terrena. É o símbolo da jornada da alma dentro da existência material. Também representa os 4 elementos, os 4 pontos cardeais e a totalidade do mundo manifestado. A rosa na cruz. Quando a rosa se encontra no centro da cruz, tem um encontro da alma com a matéria. Unificação. O espírito floresce no coração da vida terrena. A cristificação. A rosa é a centelha crística que floresce no homem quando ele atravessa sua cruz, ou seja, seus desafios e provas. O mistério alquímico. A rosa na cruz também é o casamento do sol, que é a rosa, e da terra, que é a cruz, unindo o masculino e o feminino, o divino e o humano. O caminho Rosa Cruz, no esoterismo cristão, indica a vitória do amor e da consciência sobre a morte e a limitação da matéria. A interpretação espiritual da rosa na cruz, que representa Maria Madalena, isso muito lá na França.
Podemos dizer que a rosa na cruz é a imagem da alma humana florescendo do centro da vida material. O sofrimento, a cruz, se transforma em sabedoria e amor, que é a rosa. É o coração espiritual do homem desabrochando na existência terrena, trazendo a união do céu e da terra. Nós não deveríamos usar o crucifixo com Jesus crucificado, aquela coisa na cabeça de espinho. Deveríamos usar a cruz com a rosa, onde ela significa tudo isso. A cristificação, a rosa, o caminho, a ligação do homem e da matéria. Sim, a invocação de Maria Madalena, mestra de luz. Sempre que vocês estiverem numa angústia, alguma coisa, lembre-se dela. Ela é a mestra da luz. Amada Maria Madalena, mestra da luz. Guie nos caminhos do coração desperto. Ilumina nossas sombras com tua compaixão. Abre nossos olhos para a verdade eterna. Ensina-nos o caminho na liberdade da alma, em harmonia com a consciência divina. Sim, e eu trouxe um esclarecimento. 2. Então, mistério do grau. Se a filha de Maria Madalena e Jesus, chamada Sara, com H, teria dado origem a uma linhagem sagrada que se manteve ao longo da história, não há comparações históricas aceitas oficialmente, mas há 3 grandes tradições que sustentam esse tema. A tradição de Provença, do local. Na França medieval, circulava a crença de que Maria Madalena chegou ao sul do país com a sua filha, porque ela teve no caminho, ela estava grávida quando teve a crucificação de Jesus. Ela chegou ao sul do país com sua filha Sara, protegida por Marta, Lázaro e José de Arimateia. Essa tradição associa Sara, a filha, à continuidade da missão de Jesus, guardada em segredo em terras estrangeiras. Essa presença feminina foi vista como a raiz do grau vivo plantado na Europa, mas que a Igreja Católica perseguiu totalmente. E os cátaros que vieram dessa religiosidade foram mortos. Todos. Todos. A história dos cátaros é extremamente sofrida. Existe, então, na Provença, lá eles falam que Maria Madalena teve a Sara. Existe a linhagem merovingia, escritos medievais e mais tarde obras modernas como Santo Grau e a linhagem sagrada de Michael Baigent, Richard Leigh e Henry Lincoln afirmam que Sara teria se casado e dado origem a uma descendência que veio até os reis merowingios da França, século VIII, do V ao VIII. Segundo essa teoria, a monarquia francesa seria portadora do sangue messiânico, descendente direto de Jesus Cristo. Essa é a leitura que inspirou muitos romances e investigações modernas, inclusive o Código da Vinci, né, gente? A linhagem espiritual, a terceira. Muitos místicos consideram que, mesmo que a descendência física tenha existido, o mais importante é a linhagem espiritual. Maria Madalena transmitiu não apenas sangue, mas, sobretudo, a gnose secreta de Cristo. Essa tradição teria sobrevivido em grupos como os cátaros, no sul da França, os templários, que iam guardar a arca e o Santo Grau, e mais tarde as correntes Rosa Cruz e herméticas. Assim, a linhagem sagrada não é apenas de carne e sangue, mas de consciência desperta. O significado disso tudo, o significado de Sara, é símbolo da continuidade da núpcia sagrada entre o masculino Jesus e o feminino Madalena. Ela encarna a ideia de que Cristo não deixou apenas uma mensagem espiritual, mas também semeou a vida na terra, unindo o divino e o humano. A linhagem é, portanto, a corrente da luz crística,
que se transmite tanto biologicamente, segundo algumas tradições, quanto espiritualmente no coração dos iniciados. A história oficial não reconhece essa descendência. Lendas de Provência, como eu falei, Sara como filha protegida e guardada na França. A linhagem dos merovingios e também o verdadeiro legado que é a linhagem espiritual. Sim, falar de Sara, da filha de Jesus e Maria Madalena, era falar do fio invisível do grau, que atravessa os séculos, mais do que sangue. É a herança do amor que une o humano e o divino. O coração que se abre para uma consciência torna-se parte da descendência sagrada, participando vivo da família de Cristo e Maria Madalena. Mas, então, eu trouxe outro esclarecimento, porque muitas pessoas chegam a dizer que essa Sara, filha de Jesus Cristo e Maria Madalena, seria Sara de Cali, e não é. Tem nada a ver. Quando Maria Madalena chegou com a bebê, que tinha nascido no meio do caminho, a Sara de Cali estava lá presente, esperando Maria. Então, não é a mesma. Mesmo porque duas tradições diferentes, que muitos acham sendo confundidas, mas que não são a mesma coisa. Vamos esclarecer com profundidade tudo isso, certo? Porque não pode confundir. Santa Sara de Cali não tem nada a ver com a filha de Jesus e Maria Madalena. Sara, filha de Maria Madalena e Jesus, em alguma corrente esotérica e gnóstica moderna, Maria Madalena não apenas foi só esposa de Jesus, né? Mas também mãe de uma filha chamada Sara, às vezes chamada de Sara Tamar, ou Sara a Justa. Ela viveu, na França se fala muito dela, certo? Essa filha seria o Santo Grau, sim, o sangue real, origem da linhagem espiritual e, em muitas versões lendárias, também com uma linhagem dinástica que se preservou na Europa. Para essa visão, Sara, com H, representa a continuidade da missão de Cristo e Maria Madalena, sendo ela mesma um símbolo do Santo Grau vivo. Agora, a Sara Lacalle, Sara dos ciganos, é uma outra figura, vindo da tradição católica, popular e da devoção do povo cigano. Segundo a lenda, quando Maria Madalena, Maria Salomé, Maria de Cleófas chegaram à Provença, em uma barca sem leme, junto delas uma jovem chamada Sara, de origem egípcia, estava lá. Essa Sara se tornou protetora dos viajantes, e, como tempo, foi cultuada como Santa Sara dos ciganos, em Sainte Maria de la Mer, no mesmo lugar que Maria Madalena ficou. Esse título, Cali, significa negra, ligado à sua cor de pele. Ela era da cor bem morena, a Cali, ela é bem morena. Então, diferenças fundamentais. Sara, filha de Maria Madalena, ligada ao Santo Grau, é a possível linhagem de Jesus. É um símbolo da herança espiritual, em algumas narrativas biológicas de Cristo. E a a Sara Lacalle, figura popular católica e cigana, ligada ao exílio das santas na Provença. É uma protetora e padroeira, mas não tem ligação direta com Maria Madalena como filha. Por que as duas se confundem? Ambas aparecem ligadas à narrativa de Provença. A semelhança dos nomes, Sara com H e Sara sem H, criou aproximações. Muitos escritores modernos confundem as histórias, mas, de fato, são tradições independentes. Uma é esotérica e gnóstica, filha de Maria Madalena. A outra é hagiográfica e popular, Sara Lacalle. Então, no sentido espiritual, a Sara, filha de Maria Madalena, representa o fio secreto do grau, a continuidade da união sagrada entre Jesus e Maria. Já Maria Lacalle representa o acolhimento do exílio e da diversidade, sendo luz
para os marginalizados, peregrinos e viajantes. Ela é a santa dos peregrinos, né? Ambas, em suas tradições diferentes, são sinais de proteção, continuidade e esperança. Assim, é correto dizer que Sara, filha de Maria Madalena e Jesus, não é a mesma figura de Sara Lacalle. São histórias distintas, mas se cruzam no imaginário místico de Provença, por ter havido tudo isso no mesmo local. Maria Madalena, hoje ela é venerada também na Fraternidade Branca com a Mestra Nada. Sim, a mestra que caminha com Jesus, do raio rubi dourado, do amor incondicional. Sim, aquela que silenciou, aquela que viveu reclusa, só na oração, pedindo, guardando os ensinamentos de Jesus, que foram transmitidos só poucos, nem todos, para os discípulos que vieram com ela, que foram as Marias, né? A Maria Cleófas e a Maria Salomé. A José de Arimateia foi para a Inglaterra, a Bretanha, onde ele levou lá todo o cristianismo, e que por isso que falam que está guardado lá o Santo Grau, numa igreja numa cidadezinha lá na Inglaterra. Mas o Santo Grau verdadeiro, o cálice pode estar até lá, mas o Santo Grau real, que significa sangue real, é a Maria Madalena, Jesus e a sua filha, Sara. Como Maria Madalena ficou reclusa, ela só teve essa filha. E a linhagem merovingia existe até hoje. Sim, eles existem, sim. Ela teve como a linhagem merovingia, né, que existe nos estudos medievais e também nas obras modernas. Sim, tem muitas obras, para tanto que até o Código da Vinci fez isso, escreveu sobre isso. Então, prestem bem atenção em toda a história. Essa aqui é a história de Jesus. Nada de religião. Mas o fundamento do cristianismo não foi pela Igreja Católica. Foi Jesus. Os seus ensinamentos, os apóstolos, a sua morte, a crucificação, a ressurreição, a Maria, os 12 apóstolos, saindo para todo o universo, levando os ensinamentos. Santo Tomé das Letras, Santo Tomé das Letras, não, Santo Tomé de Compostela, né? É um apóstolo. Pedro, que pegaram o Pedro como o maioral e levaram para Roma. Por isso que é São Pedro, né? A Basílica inteira, o Vaticano. Mas ele foi morto e crucificado de ponta cabeça, ainda pior. Então, eles crucificaram muito. Eles ficaram com esse poder do cristianismo, com essa energia. Eles viram que isso era muito forte. Eles viram, eles sentiram isso. Então, eles quiseram ficar. Praticamente sendo os donos do cristianismo. Depois veio Lutero, que separou. Então, essa caminhada toda, e eles foram perseguidos, sim. Muito perseguido. O sul da França foi muito perseguido na Inquisição. Os templários. Sim, muitos ficaram guardados em Portugal, no Castelo de Tomar.
Mas o último templário foi queimado vivo na França, no centro da França. Bem no centro de Paris. O de Molay, o último templário. Eles eram guardiões do Santo Graal. Sim, e do templo, né? Eles levavam a cruz vermelha. Então, mas existe até hoje o Castelo de Tomar, com todas as coisas dos templários, e foram eles os grandes viajantes, eles que descobriram. Cristóvão Colombo foi um templário, o nosso aqui, que descobriu o Brasil, era um templário, saiu todos os viajantes que saíam da Europa, principalmente de Portugal, tinham ramificações com os templários. Eles eram muito inteligentes. Eles que formaram os bancos. Então, é uma história lindíssima falar sobre os templários, sobre os cátaros, que foram o prosseguimento de ensinamento de Maria Madalena. Certo? Aqui hoje eu termino a história de Maria Madalena, lindíssima, a grande ícone da França, eu acho que do mundo todo. Do cristianismo em si, do verdadeiro cristianismo. Não de dogmas, não, de nada. O verdadeiro cristianismo, que reverencia essa mulher sagrada, não da religiosidade que a desprezou, que a taxou como prostituta. O pior dos piores pecados da humanidade. Ele é um deles. Maria Madalena foi, sim, a grande mulher. Não teve competição nenhuma como mãe, com a mãe de Jesus, com a avó de Jesus ou com a prima de Jesus. Não. Elas pertenceram à linhagem da vinda de Jesus. Da presença de Jesus na terra. Sim, o Filho de Deus como homem. Porque ele teve uma vida aqui como um homem. Então, Maria Madalena foi a sua companheira leal. Existe para a pessoa ter o equilíbrio, a harmonia, sucesso, prosperidade, ela tem que sempre lembrar desse casamento, dessa núpcia sagrada, do feminino e o masculino, que existe na energia crística que Jesus trouxe para nós e que está dentro do nosso coração. Aqui termina a nossa linhagem de Jesus Cristo. As mulheres que trouxeram o ensinamento, a coragem, a bondade e o amor para a peregrinação de Jesus Cristo. Conviveram com ele. Maria que trouxe ele ao mundo. Ana que trouxe a mãe dele ao mundo. Sim. A Isabel, a grande prima, que foi a primeira a entender que Cristo estava no útero de Maria. E Maria Madalena, a sua companheira, aquela que deu a mão, aquela que viveu do seu sentimento, aquela que construiu esse casamento, essa núpcia sagrada. E todas as outras mulheres, a Salomé, a Cleófas, que foram amigas de Maria Madalena, a Betânia, a Marta, Lázaro, que acompanhou e ficou até a morte ali perto de Maria Madalena. Ele foi para Marsella para despistar Maria Madalena, para que fossem atrás dele, não dela. E ela foi guardada nessas grutas que existem até hoje. Sim, ela ficou lá. E daí, grande população da França guardaram. E esses que seguiram
esses ensinamentos, os homens santos, como chamavam-se os cátaros, foram mortos na Inquisição. Todos. Todos. A Inquisição destruiu todos eles. A comunidade inteira. Mas Maria Madalena já tinha ido embora. Por isso que se preservou demais Sara. E até hoje o segredo está aí, no Santo Graal. Vamos ver quando que vai ser revelado a todos nós. Certo? Muito obrigada a todos por essa caminhada comigo das mulheres da linhagem da vida de Jesus. Obrigada, senhora. Obrigada a todos Pelos vocês. ensinamentos, obrigada por tudo. Eu acho que eu trouxe muita coisa diferente que vocês não conheciam, que era a Ana. Não. A Isabel. Ana, Sensei, o meu filho mais velho foi batizado na igreja de Santana, que é a Ana, né? É essa Ana. Meu filho mais velho foi batizado na igreja de Santana.